Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional e a gente volta a falar sobre a crise ao inverso do petróleo, que foi iniciado no início de março desse ano agora e que finalmente foi, ou pelo menos aparentemente, resolvida com um acordo entre Rússia e Arábia Saudita. Antes de mais nada, a coluna vai fazer uma breve recapitulação para a gente tentar entender como é que a gente chega no momento atual. No momento em que começou a ficar claro que o coronavírus traria uma forte recessão na economia, olha que a gente nem tinha tanta noção assim ainda, a Arábia Saudita propôs uma diminuição da produção, o que levaria, portanto, a um leve aumento dos preços do petróleo, mas ajustaria, de qualquer maneira, oferta e demanda. A Rússia, no entanto, argumentou que era cedo para tomar uma medida como essa, afinal de contas, ninguém tinha noção de quanto tempo a crise do coronavírus duraria e, portanto, seria melhor deixar essa decisão mais para frente. Esse cenário, no entanto, acabou se mostrando como o pior para a Arábia Saudita, em que ela diminui a produção do petróleo, o preço, portanto, sobe e a Rússia não se mostra disposta a diminuir a sua produção, o que faz com que a Rússia, portanto, continue produzindo bastante e vendendo por preços mais caros, ao passo que a Arábia Saudita vende sim por preços mais caros, mas vende menos porque cortou a sua produção. A Arábia Saudita, portanto, resolve tomar a decisão inversa e aumenta dramaticamente a produção de petróleo, superando inclusive a marca que a Arábia Saudita sempre considerou e sempre divulgou, que era o seu teto crítico de 12 milhões de barris por dia, o que levou, portanto, a Rússia a responder também para mostrar que ela também tinha garrafas para vender e aumentar também a sua produção de petróleo, o que levou, portanto, a uma queda brusca na cotação internacional do petróleo. A gente tem com isso, portanto, uma situação inusitada. No momento em que o mundo consome muito menos petróleo do que o normal, afinal de contas, a economia está basicamente parada em grande parte do mundo, Rússia e Arábia Saudita, dois dos grandes produtores mundiais de petróleo, produzem como nunca, em uma situação que naturalmente não é sustentável por muito tempo. Temos a variável aí, Estados Unidos, que também é um grande produtor de petróleo, mas o petróleo de xisto. Donald Trump pressionou bastante tanto Rússia quanto a Arábia Saudita para que um acordo fosse assinado. Afinal de contas, se o petróleo começa a ficar barato demais, o petróleo de xisto começa a se tornar inviável. Afinal de contas, é mais caro produzir o petróleo nos Estados Unidos do que, por exemplo, na Arábia Saudita e na Rússia. Mas como a situação começou a se tornar incômoda também para a Rússia e a Arábia Saudita, os dois países finalmente encerraram a disputa no final da semana passada e concordaram em diminuir, juntos, a produção do petróleo, em conjunto com os demais membros da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que, lembremos, é basicamente liderada pela Arábia Saudita, mas da qual a Rússia não faz parte. O acordo firmado pelos dois países prevê uma redução de quase 10 milhões de barris por dia na produção do petróleo, o que representa quase 10% da produção total de petróleo do mundo. E, aliás, Brasil, Estados Unidos e Canadá também vão participar dessa redução, com uma redução somada entre os três de cerca de 3,7 milhões de barris de petróleo por dia. E no meio de uma negociação complexa e tensa e que envolve uma boa parte da cadeia produtiva mundial, quem quase colocou água no chope, quem quase complicou o acordo foi o México, que num determinado momento disse que não aceitaria fazer a redução, o que colocou o México numa posição de praticamente carona. Afinal de contas, com essas medidas todas, o preço deve subir. Se o México não diminui a sua produção, o México vende mais a um preço mais elevado. Depois de muito pressionado, o México aceitou fazer uma redução de 100 mil barris por dia, o que é quase simbólico,
E os Estados Unidos afirmaram que tudo aquilo que o México não quiser reduzir, os Estados Unidos aceitam reduzir, o que demonstra a real intenção dos Estados Unidos de ajudar na conclusão de um acordo, uma vez que isso não é do feitio de Donald Trump, que é assumir o ônus, a carga de uma decisão que outro país não quis assumir. Resta ver se esse acordo é suficiente para finalmente equilibrar oferta e demanda. Isso certamente o professor Daniel Souza vai dar os seus pitacos sobre isso também. Afinal de contas, estamos falando sobre uma diminuição de cerca de 10% na produção mundial. Mas com a crise do coronavírus, o consumo do petróleo caiu 20%. E, portanto, é possível que o acordo seja visto ainda como insuficiente para equilibrar o preço do petróleo. Sendo um tema tão importante para a política, para a economia e até para a geopolítica mundiais, certamente a gente vai continuar de olho aqui no Petit Jornal e você pode nos ajudar a continuar de olho, ajudando o Petit Jornal a se manter sendo um apoiador do nosso programa. Você entra no nosso site www.petitjornal.com.br e entra na aba Apoie o Petit. E por lá você deixa a contribuição que você quiser para manter o Petit Jornal de pé. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.